Oi pessoal, meu nome é Macalister, bem-vindos ao meu canal. O tema do vídeo de hoje é Talking About Experiences, falando sobre experiências. Falando sobre experiências usando o Present Perfect. Talking about experiences. Talking about experiences using the Present Perfect. Vamos começar. A primeira frase de exemplo: I have traveled to Spain before. Eu já viajei para a Espanha antes. I have traveled to Spain before. Before significa antes. I have traveled to Spain before. Próximo exemplo: I have eaten Indian food once or twice. Eu já comi comida indiana uma ou duas vezes. I have eaten Indian food once or twice. Once or twice significa uma ou duas vezes. Once é uma vez, twice, duas vezes. I have eaten Indian food once or twice. Próximo exemplo. We have already visited the museum. Nós já visitamos o museu. We have already visited the museum. Already significa já. We have already visited the museum. Como a gente vai falar sobre experiências em inglês? A gente vai usar o tempo verbal chamado present perfect. O present perfect é formado com a palavra have ou has e um verbo no particípio. Have ou has vai ser o auxiliar e o verbo no particípio vai ser o verbo principal. Quando o verbo for regular, a forma dele no particípio vai ser a mesma forma do passado simples. Você vai só acrescentar de ou ed. O verbo vai terminar em ed. Agora, quando for um verbo irregular, ele vai ter uma forma, específica para o particípio. Pode coincidir, pode acontecer de a forma ser a mesma no simple past, que é o passado simples, e o past participle, que é o particípio. Mas em muitos casos é diferente. Então, vocês têm que consultar a tabela de verbos irregulares até vocês memorizarem, todas as formas, para vocês formarem a frase nesse tempo verbal. Geralmente, as tabelas de verbos irregulares têm 3 colunas, A forma base, a segunda forma, que é o passado simples, e a terceira forma, a terceira coluna, que é o particípio. Vamos ver o próximo exemplo. He has been on TV once or twice. Ele já apareceu na TV uma ou duas vezes. He has been on TV once or twice. Once or twice, novamente, apareceu aqui uma ou duas vezes. Então, como eu tinha falado, a gente vai usar have ou has mais um verbo no particípio. Quando o sujeito da frase for he, she ou it, for ele ou ela no singular, a gente vai usar has. E com as outras pessoas, a gente vai usar have. Quando for, por exemplo, I, you, we, they, a gente vai usar have. Vamos rever esse último exemplo aí. He has been on TV once or twice. Ele já apareceu na TV uma ou duas vezes. Próxima frase. She has run a marathon a few times. Ela já correu uma maratona algumas vezes. She has run a marathon a few times. A few times significa algumas vezes. She has run a marathon a few times. E o último exemplo aqui. They have never flown in a helicopter. Eles nunca voaram em um helicóptero. They have never flown in a helicopter. They have never flown in a helicopter. Essas formas que apareceram aqui
flown, run, been, eaten, são as formas dos verbos no particípio. Traveled e visited também são, mas no caso de traveled e visited, os verbos são regulares. Os outros aqui são irregulares. Aqui a gente viu uns exemplos de frases afirmativas. Para passar a frase para negativa, é só usar not depois de have ou has. Então, na primeira frase, por exemplo, I have traveled. A negativa seria I have not traveled. Aí a gente pode contrair have not e falar haven't, escrever também haven't. I haven't traveled to Spain before. Ou a outra frase, I haven't eaten Indian food before. Aqui não vai ter como usar once or twice. A outra, we have not visited the museum, ou we haven't visited the museum. Também não tem como usar already aqui, porque already significa já. Então, nesse caso, a gente vai usar, né, already só quando a frase for afirmativa. Na negativa, não pode. Vamos dar uma olhada em umas perguntas e respostas. Para fazer a pergunta, a gente vai inverter a ordem das palavras no início. A gente vai usar have ou has primeiro, vai colocar have ou has primeiro antes do sujeito. E é muito comum nesse tipo de pergunta sobre experiências, né? Quando a gente usa o present perfect, usar a palavra ever. Ever, que significa alguma vez, né? Alguma vez na sua vida. Então, a primeira pergunta aí de exemplo. Have you ever visited Buenos Aires? A gente inverteu, né? Em vez de falar you have, que é usado na afirmativa, a gente usa have you, que é para fazer a pergunta. Have you ever visited Buenos Aires? Você já visitou Buenos Aires? Have you ever visited Buenos Aires? As respostas curtas. Yes, I have. Sim, já. Ou sim, eu já. No, I haven't. Não, eu não. Ou no, never. Não, nunca. Próximo exemplo. Have you ever been to Paraguay? Você já esteve no Paraguai? Have you ever been to Paraguay? Have you ever been to Paraguay? Como eu falei, é muito comum usar ever em todas as perguntas. Então, eu não vou ficar repetindo, né, na tradução, você alguma vez já esteve no Paraguai, mas a ideia é essa, o ever seria alguma vez. As respostas, novamente, né? Yes, I have. Sim, já, ou sim, eu já. No, I haven't. Não, eu não. No, never. Não, nunca. Agora, observem que aqui na pergunta o verbo continua no particípio, been. Quando a gente usar o present perfect, o verbo sempre vai estar no particípio. Não importa se é pergunta, se é negativa, se é afirmativa, sempre vai estar no particípio. A gente sempre vai mudar o verbo principal, tá? Próximo exemplo. Have I ever been lost? Eu já me perdi alguma vez? Aqui imagine que você está perguntando sua mãe, né, ou seu pai, se isso já aconteceu com você. Talvez você não se lembre ou você quer confirmar, né? Eu já me perdi alguma vez? Have I ever been lost? Have I ever been lost? E a pessoa vai responder para você, né? Yes, you have. Sim, você já. Ou sim, já. No, you haven't. Não, você não. No, never. Não, nunca. Ok. Próxima pergunta. Have they ever taken swimming classes? Eles já fizeram aulas de natação? Have they ever taken swimming classes? Have they ever taken swimming classes? Taken aqui é a forma
no particípio, né, do verbo. A forma base é take, tem uma outra forma no passado simples e aqui no particípio taken. Have they ever taken swimming classes? Yes, they have. Sim, já. No, they haven't. Não, eles não. No, never. Não, nunca. Outro exemplo. Has he ever climbed a mountain? Ele já escalou uma montanha? Has he ever climbed a mountain? Aqui na palavra climb ou climbed no passado não tem o som do B. Então a gente fala climbed. Has he ever climbed a mountain? Yes, he has. Sim, já. No, he hasn't. Não, ele não. No, never. Não, nunca. Agora, se você quisesse transformar essa pergunta aqui numa frase afirmativa, por exemplo, você vai colocar as palavras na ordem normal. Você vai desfazer a inversão ali do início e tirar a palavra ever. Porque aqui é uma pergunta, né? Has he ever climbed a mountain? Ele já escalou uma montanha? Se você quiser falar, ele já escalou uma montanha. Antes, algumas vezes, vai ficar he has climbed a mountain. He has climbed a mountain before. Ele já escalou uma montanha antes. Ou he has climbed a mountain a few times. Ele já escalou uma montanha algumas vezes. Para fazer a negativa, tem a opção de usar not depois de has ou de have. E tem a outra forma também, que é usando a palavra never. Never significa nunca. Então, vocês podem falar dessa forma. He has never climbed a mountain. Ele nunca escalou uma montanha. Ou he has never climbed a mountain before. Ele nunca escalou uma montanha antes. E podem também usar hasn't. He hasn't climbed a mountain. Ele não escalou uma montanha na vida dele, né? E quando a frase é negativa e vocês usam hasn't, vocês também podem incluir a palavra yet. Yet, podemos dizer que yet aqui na frase negativa significa ainda. Então, como a frase está negativa, né? Not yet, ainda não. A tradução seria a seguinte: ele não escalou uma montanha ainda, ou ele ainda não escalou uma montanha. He hasn't climbed a mountain yet.